Boa tarde, bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós falaremos sobre reino animal, Filochordata, classe répteis. Vamos falar sobre as características gerais dos répteis. Ele apresenta o corpo revestido por escamas, se for cobras ou lagartos, por placas, se for o caso de jacarés, e carapaças ou cascos, quando for tartaruga. Tem uma musculatura muito bem desenvolvida, se camuflam muito bem porque apresentam uma célula chamada cromatóforo que faz com que eles consigam expressar cores diferentes. Apresentam cloaca, que é aquela estrutura que permite liberar tanto excretas como ovos. Fazem respiração pulmonar, até mesmo porque essa é uma característica que fez com que eles fossem condicionados e selecionados como adaptados no ambiente terrestre, né? Eles seriam um grupo mais independente do ambiente aquático, mais independente em relação, por exemplo, aos anfíbios, aos peixes. A circulação deles é fechada, ou seja, o sangue não sai de dentro dos vasos sanguíneos. Ela é incompleta, porque o sangue venoso vai se misturar com o arterial. Por exemplo, aqui nós temos o coração de um réptil. Tem 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos. E eles apresentam mistura de sangue venoso com arterial. Aqui, nós temos o coração e arcos aórticos de répteis como serpentes e tartarugas. Você observa que aqui existe uma mistura bem acentuada. E aqui nós temos o coração e os arcos aórticos, dos répteis como crocodilianos. E aqui tem o forame de Panisa, que é uma pequena abertura que permite essa mistura de sangue venoso com arterial. As excretas eles conseguem eliminar através de 2 estruturas renais. Eles têm sistema nervoso dorsal, ou seja, na parte das costas. O olfato é muito bem desenvolvido. Eles podem fazer hibernação ou estivação. A hibernação é quando ele dorme durante o frio extremo. Estivação quando dorme durante o calor extremo. São sexuados, ou seja, tem que ter macho e fêmea e eles precisam trocar de gametas. São dioicos. Então, tem um macho e uma fêmea. Então, aqui não existe o hermafroditismo. No caso, não temos o hermafroditismo, né? Tem macho e fêmea. Eles podem ser ovíparos quando põem ovos, vivíparos quando não põem ovos, o indivíduo já sai como ele é quando adulto, e ovovivíparos, que quando se formam ovos, seria como quando se formam ovos, dentro do corpo do animal ainda. A maioria deles é carnívoro. Sofrem muda, ou seja, eles trocam de pele ou ainda renovam a sua estrutura externa. Eles apresentam o esqueleto ósseo e eles são heterotérmicos, ou seja, eles não geram sua própria energia térmica, eles dependem da temperatura do meio ambiente. Por isso que a gente consegue visualizar muitos répteis tomando sol, porque eles dependem daquela temperatura que eles vão absorver. Aqui nós temos o exemplo de um ovo de um réptil. Então, aqui nós temos, a casca coriácea, que é a casquinha do ovo que a gente conhece. Nós temos aqui o córeo, que é a estrutura que reveste aí, o embrião. A vesícula vitelínica, que nós conhecemos como a gema do ovo, que é muito rica em nutrientes, e são esses nutrientes que nutrem o embrião até ele conseguir se desenvolver. Nós temos o amnion, que envolve o embrião. Dentro do amnion tem o líquido amniótico, o próprio embrião, e aqui nós temos o alontoide, que é altamente vascularizado e que possibilita o armazenamento de excretas desse embrião, a troca gasosa com o meio externo desse embrião também. E possibilita a captação dos sais de cálcio que existem na casca coriácea para formar o esqueleto desse embrião. Classificação dos répteis. Eles são divididos em quelônios, escamados, crocodilianos e rinocefálios. São as ordens, que existem dentro das classes. Então, aqui, quelônios, quem são? Tartaruga, jabuti, o cágado. Escamados, seriam, no caso, as serpentes, crocodilianos, jacaré, gavial, rinocefálios. São esses aqui, que inclusive são considerados como fósseis vivos, só existem lá na Nova Zelândia, parece um lagartinho. Quelônios, vamos falar um pouquinho mais sobre os quelônios, que no caso, os seus representantes principais seriam a tartaruga, o cágado e o jabuti. Eles têm bico, não têm dentes, podem ser herbívoros ou carnívoros, dependendo da espécie. Ele, na parte externa, na parte de cima,
tem uma carapaça dorsal, né? E a parte de baixo é um plastrão ventral. Eles são ovíparos e eles podem ser cágados, tartarugas, tartaruga marinha, jabuti, né? E esses indivíduos aqui, eles são diferenciados, tartaruga de água doce, de acordo com o seu habitat, ok? Então, tartaruga marinha só está no mar, tartaruga de água doce também tem, o jabuti é terrestre. Escamados são os lacertídeos e os ofídeos. Quem são os lacertídeos? Camaleão, lagarto, iguana, lagartixa. Quem são os ofídeos? Seriam os escamados sem pernas, não é isso? Eles são escamados e sem pernas. São as cobras, que podem ser peçonhentas ou não, ou seja, podem ter veneno ou não. E características dos ofídeos são ovíparos ou vivíparos, tem a língua bífida, ou seja, a língua dividida em dois, tem órgão de Jacobson, e no caso o órgão de Jacobson, ele é responsável, aqui ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui, então aqui ó, o órgão de Jacobson, ele é responsável por captar odores, por isso que ela bota a língua para fora, né, porque o odor são várias moléculas de água no meio ambiente, então quando ela bota a língua para fora, ela pega essas moléculas de água, né, no caso que estão evaporando, e aí então ela consegue perceber, ou ela tem a sensação do olfato, né, através do órgão de Jacobson. E a fosseta loreal permite a captura de temperatura, ela tem como se fosse um sensor térmico, né, consegue identificar no meio ambiente os animais de sangue quente e isso a torna uma predadora muito voraz. E aqui nós temos a glândula de veneno, né? E aqui nós temos o dente, aqui esse dente é sulcado na região externa, mas tem dente sulcado na parte interna também. Existem alguns tipos de dentição diferenciados. Isso aqui é só comum daquelas cobras peçonhentas. E aqui é como a gente consegue diferenciar uma cobra peçonhenta de uma não peçonhenta. A cabeça da peçonhenta é triangular, né? Ela tem os olhos pequenos, a pupila dela é na forma de balão, né? Tem fosseta loreal, entre os olhos e a narina tem a fosseta loreal. As escamas, né, são alongadas e pontiagudas. Cabeça triangular e na cabeça as escamas são curtas, pequenas e depois apresentam algumas escamas maiores, né? A cauda dela tem um afunilamento bem abrupto, tá vendo? E elas atacam quando se sentem ameaçadas. As não venenosas, ela tem a cabeça mais circular, né? Não se destaca tanto do corpo. Os olhos, a pupila dela é redondinha. As escamas são achatadas, né? A cabeça tem placas bem maiores, tá vendo? E a cauda dela tem uma afunilação mais leve. E elas, quando perseguidas, elas fogem. Agora vamos falar dos crocodilianos. Tem hábito semiaquático, tem um corpo alongado e pernas dispostas lateralmente, né? É o caso do crocodilo, do jacaré, do gavial, né? E aqui tem a diferença entre eles, dá para ver como é a parte anterior do seu corpo, que é diferente, né? Rincocefalos seria a tatuara, que vivem somente na Nova Zelândia, como eu tinha dito para vocês, é considerado até mesmo um fóssil vivo. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o soro antiofídico, né? Como é que se prepara o soro antiofídico? No caso, absorvido o veneno da cobra, através de uma manipulação, inocula parte desse veneno, claro que bem contabilizado, num cavalo, que tem uma massa bem mais considerável, mas não pode colocar o veneno a ponto de que o cavalo morra, né? É um percentual, uma alíquota bem controlada, e esse cavalo ele vai produzir anticorpos, daí se tira uma fração do sangue do cavalo, e aí desse sangue se retiram os anticorpos e coloca num frasco, e ali tem o soro antiofídico, ou seja, a substância que o cavalo produziu que é capaz de neutralizar o veneno da cobra. E aí quando alguém tem um acidente com um ofídio, aí dá para a pessoa o soro antiofídico, que é aquele que tem anticorpos que vão neutralizar o veneno da cobra. E aqui nós temos a nossa mensagem final: paz interior é um bem demasiado precioso, não permita que roubem isso de você. Um beijo e boa tarde.